Pronto, estamos ao vivo, há 2 segundos. Marilene, seja bem-vinda. Deia, obrigada. Bem-vindo a todos. Obrigada, André. Para quem estiver nos assistindo nesse momento. Então, vamos continuar a nossa palestra pela Marilene, falando sobre a cartilha do dia 7 de janeiro, que a gente começou, não terminou, vai terminar hoje, se Deus quiser. Então, a palavra toda é tua, Marilene. Qualquer coisa é só me chamar. Vou deixar o meu microfone aqui no silencioso. Tá, ok. Boa noite a todos. Nós vamos continuar falando de um assunto muito importante, que é justamente como lidar com nós que estamos nessa condição de enlutadas. E nós paramos na questão número 6. Deixa eu só localizar aqui minha colinha, porque ela é importante. E nós vamos fazer a partir da número 7, tá? Tá, Marilene, deixa eu só dar um toquezinho assim, antes da gente começar, só para a Deia fazer uma precezinha no início, aí depois você pode continuar. Então tá. Vou fazer vamos convidar todos, vamos fazer uma prece, tá? Para nós iniciar os nossos trabalhos nessa noite. Senhor, rogo as tuas bênçãos de luz a todos que estão e estarão nos assistindo nesta noite. Que as nossas palavras e pensamentos dirigidos possam, de alguma maneira, ajudar a quem precisar. E que Deus e Jesus nos iluminem nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos continuar assim, ó. Na questão Marilene... Deixa eu só relembrar algumas coisas. Quem chamou? Não, é que tinha ficado daquela noite uma pergunta. Ah, tá. Pode fazer. Eu posso fazer agora? Pode fazer agora. Só um pouquinho, Andréia, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Nós estamos falando de uma cartilha que foi escrita, para quem está entrando agora, quem não assistiu a primeira parte, nós estamos falando de uma cartilha que foi escrita há 14 anos atrás, é uma cartilha que fala só sobre o luto materno, nós não falamos ela inteira porque ela tem 24 páginas, está disponibilizada para quem quiser, a gente manda o PDF. Tá, essa cartilha está com 9.000 cartilhas entregues totalmente de graça, porque ela foi escrita a partir do momento de muita dor. Porque se uma pessoa com conhecimento espírita, sabendo que existe a vida após a morte, existe uma gana de filmes aí, saber tudo o que acontece nessa transformação de encarnado para desencarnado, como que sente, então, o desencarne de um filho? E eu coloquei justamente que é a mesma coisa que qualquer pessoa que não conhece a doutrina. O trauma, a dor, os momentos, inclusive hoje está fazendo exatamente 14 anos que foi o enterro do Tiago, né? Porque ele sofreu um acidente dia 31, teve doação de órgãos e enterrou no dia 4 de fevereiro. Então, como lidar com isso? Ajuda, sim, mas foi a ajuda que me empurrou a fazer a cartilha. Mas a pontualidade dela é justamente as 12 questões, porque o que a gente sente, a gente já sabe. É bom falar sobre isso para poder saber como sair disso. Mas as 12 questões são das pessoas que aprendem a lidar com a gente. As coisas que falam, aquelas coisas, Deus levou porque ele era importante, porque Deus só quer os bons, porque os que ficam são feios, são ruins. Então, tem umas contradições aí no que as pessoas falam para nós. E a gente não precisa disso, a gente não precisa mais ser derrubadas. Né? Então, a gente fez isso aí nas primeiras 6 questões. Pode falar, Andréia. E aí surgiu uma pergunta muito importante. E aí não ficamos com respostas, porque o tempo já era muito avançado, e nós prometemos responder para a Helenice agora, nessa segunda live. Pode fazer pergunta, Andréia. Então, tá. Foi a pergunta da Helenice, né? O Tiago foi vítima de um acidente. Ele era espírita, né, espiritualizado, sabia que a vida é eterna. E os descrentes de tudo, o que abreviam a vida? Por que eles abreviam a vida? Bom, por que eles abreviam a vida? Porque nós até estávamos conversando agora há pouco sobre isso. Quem pratica o acidente da razão, provavelmente já fez isso antes.
Ele vem para vencer, todo estruturado, sai do mundo espiritual todo preparado para vencer, fortalecido para vencer, mas a própria espiritualidade vai saber se ele vai conseguir ou não. Aí chega aqui e não consegue. Tá, e o que é não saber nada, descrente de tudo? Não existe espírito descrente, porque ele passa hora no mundo dos espíritos, hora aqui na Terra. Ora no mundo dos espíritos, ora aqui na Terra. Então, ele vai lá, ele aprende o que ele deve aprender para essa encarnação, tá? Ele não chega lá e fica igual todo mundo pensa, que é assim, tá adiantando muito, quando eu chegar lá, eu estou ferrado, que é que eu não estou aprendendo nada. Não funciona. Ele vai aprender, rever todos o que não aprendeu e aprender para voltar para a Terra, tá? Ele vai ter uma nova, é como se tivesse uma segunda reencarnação lá e voltasse com aquela bagagem. Mas esses espíritos que sofrem o acidente da razão, até estava falando para os pais que era assim, eles são covardes, são corajosos, porque tirar a própria vida precisa de muita coragem, né? Uhum. E aí, no caso que a Helenice fala que o Tiago era espírita, é atendido. É lógico que a bagagem vai contar muito essa bagagem, porque quando você fecha os olhos aqui na Terra e você já abre, você já está no mundo espiritual, sabendo o que aconteceu, quem está te recolhendo, você já está pronto, tipo assim, levantar vamos tocar a vida. Quem não tem o conhecimento vai chegar, vai se preparar, vai ficar no hospital, vai ter todo aquele atendimento, porque ele talvez pense que ainda está machucado, quando o machucado ficou no corpo. Então, ele vai reaprender o que ele esqueceu. Porque não chega lá e lembra também, não é assim. Então, quando ele chega no mundo espiritual, ele sabe que existia a vida, ele sabe com quem diz, poxa, gente, eu estou de volta, não venci. Então, ele sabe. Agora, o resgate é igual para todos. Acidente da razão, acidente como o do Tiago, afogamento, assassinado, é para todos. O que diferencia é a chegada no mundo espiritual, de que forma aquele espírito está chegado. É a mesma coisa se vocês imaginarem que o espírito não é muito bom aqui. Se ele não é muito bom, como é que ele vai chegar lá? Agora, se ele é bom, ele vai ter todo o respaldo da lei. E o acidentado da razão, ele não é mau. Não é isso. Ele é um acidentado da razão, ele perdeu o juízo, ele perdeu a razão por um momento. E por ouvir vozes, por ser influenciado pelos espíritos, algozes que ele já tinha comprometimento com eles, a outros que se ajuntam, porque você baixou a vibração, eles encostam em você. Baixou a vibração, tá lá os problemas para resolver, porque eles vão te influenciar. Quem já assistiu o livro Nosso Lar 2, já vai saber que existe isso aí, influência até nas crianças. Então, essa influência é pesada, essa influência existe, e quem está com a vibração muito baixa, a autoestima muito baixa, eles chegam com mais facilidade. E eles não têm forças para se livrar. Mas isso não quer dizer que a espiritualidade abandonou, muito pelo contrário. Os espíritos, quando veem que existe um acidentado, possível acidentado da razão, ou mesmo suicida por orgulho, por vaidade, não importa, eles se juntam, formam uma equipe e vai auxiliar aquele espírito a não praticar, a não fazer, a afastar, mas a baixa resistência dele impede que essa luz chegue. Você vai ver também Nosso Lar 2, impede, mas os espíritos ficam esperando um bom momento. Então, vamos dizer, ou fica em coma, ou fica salva, ou desencarna. No desencarne, eles se acolhem, levam, para nós, no Lar de Jesus, onde que o Gabriel, que é o diretor do Lar de Jesus, porque a família vai nos procurar, então se liga automaticamente na mesma dimensão, na mesma direção da dimensão. Então, o que acontece? Eles são acolhidos, são atendidos, e temos que pensar que é um espírito muito sofredor, porque ele chora muito pelo mal que fez a família. Então, não é o problema do socorro. O socorro não tem aquele crente e descrente, aquele que sabe mais, aquele que sabe menos. Não. Todos são acolhidos com muito amor e muito carinho. Vão ficar na colônia, no hospital escola, pelo prazo que precisar para reencarnar e resgatar o que ele fez, que a culpa, infelizmente, não dá para tirar. Tá? Ele fez amigos, ele fez parentes, ele fez mãe e pai sofrerem muito e tirou a própria vida. Então, isso vai ter que ter um ressarcimento. A família pode ajudar daqui, como pode sempre o espírito se esforçar para vencer por mais tempo que ficar aqui, ou vencer a encarnação toda.
tá? Então, eles são socorridos, sim, ela não se preocupa, Helene, se você não se preocupa, todos são socorridos, todos são direcionados, todos são amorosamente abraçados pelo Gabriel, então isso que nos dá muita alegria para nós de segurança, tá? É isso aí. Vamos lá, então. Questão número 100. Vamos lá, vamos que tem bastante pergunta aí pela frente. Se não falar o nome dele, é mais fácil esquecer? Então, as pessoas de fora sempre têm o hábito de pensar que não falar o nome, não lembrar aquela pessoa, olha, eu não vou chegar lá, vocês não falam o nome dele, hein? Vocês não falam dele. Como se a gente não quisesse, é o contrário. A gente quer muito falar dele. A gente quer falar dele o tempo todo, senão eu não estaria aqui com vocês, falar do meu amor, do meu filho. Então, a gente quer mesmo falar deles. Quanto mais eles crescem lá, que a gente sabe, mais feliz a gente fica. Então, a gente quer mesmo. Então, essa não procede. Tá? Então, temos que explicar para as pessoas que os pais não esquecem. Talvez seja complicado para as pessoas que estão fora do assunto. Então, fala assim, eu vou esquecer, não vou falar nada. Por isso, deve respeitar o momento de cada um e até mesmo perguntar se falar no assunto ou não falar no assunto. Poxa, chega aqui e fala, mas quer falar do Tiago? Então não fala nada. Se eu começar a falar do Tiago, deixa. Deixa, porque é uma necessidade muito grande de fazer bem ao coração. Porque depois que ele vai, não nos resta mais nada. Não nos resta, a não ser falar dele. Ele está fora das nossas vistas, fora do nosso âmbito de emocional. Então, a gente tem muita necessidade de trazer ele de volta na fala. E é quando isso ajuda. E muitas vezes as pessoas, elas acham que a gente pode machucar, só que na verdade não machuca a gente falar. Exatamente. Né? Quanto mais falar, mais sara, mais ajuda. Uhum. Por isso que tem os grupos de apoio, por isso que tem grupos como esse, tem terapias coletivas. A Cruz Vermelha, como nós falamos no mês passado, a Cruz Vermelha não abriu uma sala só para as mães falarem dos seus filhos, elas falam deles por 2 horas, 3 horas, só do mesmo assunto. E aquela felicidade, porque quando você começa a falar do seu filho, no começo é triste, mas depois você está assim como nós duas, assim, ó, todo mundo rindo, sabe? É uma felicidade falar dele, porque ele existe. Ele continua existindo, ele não sumiu, virou fumacinha, né? Nem virou estrelinha também não, gente, não vira estrelinha não, ele vai muito trabalho ali, ó, e tem trabalho, nós todos se preparar para o trabalho. O que não pode é fazer de conta que nada aconteceu, como se a pessoa não tivesse existido, ou que está tudo bem. Então, nós temos sim uma pessoa nos nossos grupos que ela não fala do assunto, como se não tivesse acontecido. No dia que aconteceu, ela se escondeu no armário e não saiu nem para o enterro. Tiraram ela de dentro de um armário de roupa. Então, se a gente sentar e começar a conversar os tipos de história do que foi que aconteceu com a mãe ou com o pai depois, é absurdo, é assustador. Ela tinha uma mãe que eu falei da outra vez, que ela ia para o cemitério, levava o almoço, e almoçava todas as sextas-feiras com a filha, sentada no túmulo. E ainda mais, ficava com raiva da família, que a família não ia também. Então, a patologia dela, queria ela arrastar os outros ainda, até que ela compreendeu que não era esse caminho. E hoje, graças a Deus, ela não faz mais. Então, teve uma mãe, que é daí de Porto Alegre, ela fez o seguinte, ela convidou o rapaz que atropelou o filho dela, que ele queria pedir perdão, ela convidou ele para ir no cemitério, então, com ela, chegou no cemitério, ela tirou uma faca para ele, queria matar ele. E aí ela chorou muito, caiu em si, e viu que aquilo não era procedente, e quem ajudou ela foi justamente ele. Então, para você ver que tem, sim, um monte de histórias que a gente tem que levar em conta. Não é só sentir e acabou. Não, temos muitas mães doentes, mães que não sabem lidar com esse momento. Né? E é aí que entra a nossa função, trazê-la para junto, quanto mais pessoas a gente puder tirar dessa loucura, dessa patologia, é melhor. Porque não tem remédio que tire desse sentimento, não existe. É nós mesmos que temos que lutar com a aceitação, né? E aí a gente não pode fazer de conta que isso tudo não aconteceu. A gente tem que fazer essa vivência do luto, tem que fazer essa vivência do momento. Eu aconselho toda pessoa a fazer do começo ao fim, suportar todos os trâmites legais, para que no final diga, cumpri até nessa hora. Quando eu costumo falar que num dia como hoje, quando eu saí do cemitério, eu falei, não atendo mais ninguém.
porque, como eu ainda sou conhecido, o Tiago foi muito conhecido, tinha mais de 1.000 pessoas no velório dele, o helicóptero Águia tirando foto, sobrevoando, a salva de tiros, aquela movimentação da população, dos políticos, de gente de toda a região. Eu não tinha mais como dar entrevista, eu não tinha mais o que falar, é só vocês procurarem no YouTube, tá lá, e eu não quis mais. A partir do momento que meu filho desceu à sepultura, eu posso tomar banho, eu posso escovar meus dentes, eu posso comer, eu posso fazer qualquer coisa. Não falo mais com ninguém. E foi o que eu fiz, sabe? Fui assim, me entreguei à minha dor, que não foi pouca, não foi pequena, foi demais. Para mim, 10 dias foi bem assustador. Eu não comia, eu não saía do mesmo lugar, foi muito difícil. Não sei como minha família ficou. A minha filha dizia para o pai dela, pai, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Então, para você ver que é difícil para todo mundo. É difícil para quem sabe e é difícil para quem não sabe. E aí que nasceu a dor, a dúvida, onde a Helenice também teve. Como é que ele chegou no mundo dos espíritos? De que forma o Tiago chegou? Era a minha preocupação. Depois a gente fala, outra vez, quando a gente falar de livro, de alguma coisa, a gente conta essa história. Vamos lá para a questão número 8, que já estamos aí, ó, passando nossa hora. Quanto tempo leva para que tudo volte ao normal? E esse normal, gente, está entre aspas. Normal? Não existe normal. Nunca vai existir normal. Acabou, parou, não é normal. Tá? Então, vamos lá. A normalidade almejada ou esperada e que se tinha antes, não existe mais. Não vai existir. Por mais que a gente se esforce, não vai, porque algo está faltando. É como se você tivesse um pé de uma mesa, 3, tivesse um pé de uma mesa. Você pode colocar um apoio para ir levando, mas onde você movimentar a mesa, o pé cai, a mesa cai. Não tem jeito. Ali está faltando um, então não é mais normal. Isso não existe mais. Um pai e uma mãe esquecer seu filho é impossível, é improvável. Então, porque tem o trauma que passou. Quando reencarna, como no caso nós vemos quando é muito criança, que volta, que reencarna, quando a mãe olha o bebê, ela sabe que aquele é o filho dela de volta. Ela sabe, aquela dor, aquela saudade já acabou, ela não sente mais a saudade. Eu sei porque eu fiz uma pesquisa sobre isso, com todas as mães de reencarnantes, né, como é que elas se sentiam antes, que eu conheci, que eu conheço, a história, o nome, e conheço depois que eles voltaram. Ela só sorriso, ri, é outra história, a felicidade está no rosto, ela olha para o espírito e vê o filho dela ali, a filha dela ali. Porém, o trauma que viveu não é esquecido. Aquele trauma, a oração pelo filho, desejo que ele estar bem, há uma dualidade aí, sabe? Ou ele está aqui, mas aquele trauma, aquele momento continua. Ele estar de volta é uma felicidade. Nós temos o caso aqui, inclusive bem pertinho dessa cidade que está esse grupo, uma mãe com 52 anos engravidou novamente para o filho voltar. Voltou o filho e um sobrinho, teve gêmeos. O filho e o sobrinho. Então, foi acompanhada por nós, foi acompanhada pelos médicos, ela numa felicidade, onde que ela vai com a gente, ela conta essa história, as crianças estão com um aninho e pouquinho, diferente um do outro, mas são, assim, uma família feliz. Ela não se cabe de felicidade, porque o filho está de volta. Então, é bem assim, quando a gente... Como que vai voltar ao normal? Nem nessa situação volta ao normal. Acabou, acabou. O que acontece... Nada fica igual, né? Nada. Nada é igual como antes. Não, você tem uma projeção, você tem uma perspectiva de futuro, você tem um planejamento no futuro e isso é cortado. Aí você nem sabe mais que o filho que ficou está planejado também, se você ele está no caminho certo, porque eu fiquei com uma filha mais velha. Então, será que agora está tudo certo com ela? Até fiquei meio neurótica com ela, né? Não faz isso, não vai aquilo. E ela é mais velha que o Tiago, que absurdo, né? Ela perdoa a mãe, porque a mãe ficou meio doida, né? Então, por quê? O medo que a gente tem do outro, como a Paty falou que o gatilho dela é os netos, minhas também, minhas duas netas é meu gatilho. Não faz nada para elas, que é filha da minha filha, não, o Tiago não teve filhos. Então, é muito difícil. Enquanto eu vi elas como numa normalidade, hoje não, hoje elas são assim, a luz dos meus olhos, não tu pode ficar longe de mim. Por quê? É o medo que eu tenho de sofrer novamente, e elas me trazem alegria.
Então, eu prefiro ficar com essa alegria do que com a dor de não vê-las, de estar longe delas, tá? Continuando. O que acontece é um aprender lento e viver sem a presença física do filho. Um aprender lento, a gente vai aprender lento, filho, até desencarnar, porque nunca vai completar esse aprendizado. Porque todos os dias você sabe de uma coisa nova, todos os dias você tem uma sensação nova, tá? E é aprender a lidar com a saudade, com os dias sem ele, com as datas comemorativas, num tempo que é singular, um tempo que é diferente. Entendeu? Não tem o que falar de negócio de você não vai voltar ao normal e acabou. Não, é tudo muito diferente. É necessário respeitar a nova configuração familiar. O tempo de cada um, as modificações vão ocorrendo nas pessoas. Então, essa modificação é de um para o outro. O pai reage de um jeito, a mãe reage de outro, os filhos reagem de outros. Quanto mais afastado, mais rápido volta a normalidade deles, mas não a nossa. Mãe e pai não voltam à normalidade. Numa condição diferente, somente o pai, quando não é aquele pai presente, quando não é aquele pai que se fez ao longo da vida do filho. Então, esse a gente não tem nem como dizer como se sente. Ele sente, talvez, muita culpa por não ter acompanhado, por não estar junto, por saber, se eu soubesse que ele ia partir, eu teria ficado, que também não é a condição ideal. Já que houve uma separação, houve sim uma sensação do amor, houve sim uma sensação da convivência, então não adianta dizer que se fosse assim, se eu soubesse eu não teria saído, mas em que condições viveria esse casal e esse filho? Mais infeliz? Talvez com essa separação ele tenha conseguido achar um caminho da felicidade com a mãe, com os irmãos, com os outros parentes, não necessariamente com o pai. Ou ao contrário também, que existe o caso das mães. Só que as mães, elas são, a grande maioria, a mantenedora do lar, elas que ficam, elas que tratam, elas que cuidam, numa separação ou no caso de morte. Isso não tem como colocar o pai nessa condição de mãe. São raros, aliás, são muito lindos quando eles se tornam mães, né? Como eu falo no Dia das Mães, eu sempre falo. Hoje nós vamos falar das mães biológicas, das mães não biológicas, dos pais mães, das professoras mães, dos orfanatos mães, então tudo é mãe. Aquele que cuida do menor, da criança, ela é mãe. Então o Dia das Mães não é só nosso, que parimos um filho, que tivemos um filho, e sim de todas as pessoas que cuidam das crianças. Então eles são mães. Então a gente trata desse assunto dessa forma, nessa coletividade. Agora com a questão número 9. O que fazer das datas comemorativas? Essas datas comemorativas é bem interessante. Os pais que perdem um filho, perdem também a motivação e a empolgação para comemorar qualquer data. O seu conceito sobre comemorações, felicitações, bem como o seu ânimo para festas fica alterado. O conceito de felicidade modifica, passa-se a reconhecer os momentos felizes, e esses são muito diferentes do que já foram um dia. Só que tem um problema aí. Nós conseguimos coletar e trazer para a nossa vida muitos dias comemorativos. Não há necessidade da gente trazer, esse dia foi o aniversário do amiguinho, esse dia a avó foi, assim, quase morreu, esse dia ele não estava aqui, nesse dia o cachorro dele faleceu. Você entendeu? Nós trazemos, catamos datas e trazemos para nós. Então, a data, Dia das Mães, deve ser uma felicidade muito grande, não uma tristeza. Porque nós, mães, fomos convocadas a receber espíritos para Jesus, que voltariam logo, deixando para nós uma imensa dor no coração. Quem é que tem a coragem de fazer isso? Nós, mães. Então, nesse dia deve ser feliz e não triste, porque no dia da nossa, lá no centro, nós já temos palestra, nós já temos Dia das Mães para o dia 11, que é véspera do Dia das Mães, para que todos no dia passem com suas mães, mas no dia 11, a nossa comemoração do Dia das Mães. Todas as palestras, toda a movimentação do centro é em função da alegria da mãe, de trazer para uma mensagem diferente, uma palestra diferente, e eu trouxe essa palestra. Nós somos abençoadas, corajosas e felizes, porque não há todo mundo que suporte passar o que a gente está passando, passar o que a gente passou naqueles momentos tão difíceis, tão cruciais na nossa vida, que dividiu a nossa vida ao meio.
Você fez uma Marilene antes e fez uma Marilene depois. Fez uma Andréia antes, uma Paty antes e depois outra. Então, todos esses momentos são para nós corajosos, tá? Natal. Natal não é a lembrança dele, é a lembrança de Jesus, gente. Foi Jesus que nasceu, foi Jesus que merece o nosso amor, o nosso pensamento, né? Porque eles estão comemorando o nascimento de Jesus no mundo espiritual. Então, também não tem tristeza. Se a família gosta de ceiar, vamos ceiar com a família. Por quê? Porque é Jesus que está nascendo. Ai, mas nós pegamos o dia de Natal para nós também, vamos sofrer nesse dia também. Dia virada do ano. Tá, vamos sofrer na virada do ano porque ele não está aqui. Oi, mas ele está virando o ano lá em cima? Ele está comemorando a virada de ano e nós estamos aqui, quê? Debaixo da mesa, entristecida, sem beber uma champanhe, sem desejar para os outros um feliz ano novo. Porque o Tiago sofreu um acidente dia 31 de janeiro. Então, em dezembro, na virada, no dia 31, eu desejei feliz ano novo para todos. Eu esperei que aquele ano fosse diferente. Eu esperei um feliz ano novo e não aconteceu. Meu ano foi triste. De lá para cá, meus anos são diferentes. Mas aí, quando vai chegando agora no final da cartilha, dessas questões, nós vamos ver como a gente vai sair dessa situação de tanta dor, de tanta modificação. Por enquanto, vamos continuar assim. Dia 1º, viramos o ano, desejando feliz ano novo. Paty, feliz ano novo para você, para sua família. Andréia, a mesma coisa. Esse é o meu feliz ano novo. Não é um feliz ano novo com choro, com lágrima, porque eu teria estar passando isso para você, e eu não te desejo isso. Eu desejo que nosso país, que nossos habitantes, que as pessoas que estão na miséria, que sejam felizes, que encontrem todos os dias um prato de comida, e não uma lágrima porque o filho está no mundo espiritual, desejando que você faça isso. Ele está desejando isso. Olha o que minha mãe falou, olha o que minha mãe fez, porque o que você faz aqui está refletindo nele. E se está refletindo nele, nós temos que pensar com felicidade. Tá, vamos continuar nas datas, então. Ah, então que data? Vamos por exemplo do Tiago. Dia 31, ele sofreu um acidente. Dia 1 e 2 foi retirada dos órgãos. Terminou dia 3. Daí entrou para o protocolo, tal, dia 3. Entregaram ele para mim às 8 horas da noite do dia 3. Eu entreguei ele dia 4. Ah, então tá, vou chorar pelos 4 dias? Vou chorar? É uma data comemorativa. Ah, e aí, tem mais. O aniversário dele agora é 1º de março. Pronto. Vou chorar o ano todo. Se eu começar a arrumar data, eu vou chorar o ano todo. Quais são as datas importantes e comemorativas que devemos ficar? Somente 2. E a meu ver, tá? As pessoas têm quantas datas elas quiserem, da forma que elas quiserem. Mas eu tenho 2. Dia 31 de janeiro, quando eu devolvi meu filho para o mundo espiritual, eu fiz dele melhor do que quando ele esteve aqui. Eu tenho certeza que eu fui uma boa mãe, que eu ensinei para ele o que tinha que ensinar, porque ele tinha um bom caráter. Não é porque ele era espírita só, ele tinha um bom caráter. Já falei na outra live, não bebia, não fumava, praticava esportes, ele fazia muita caridade que ninguém sabia. Ele até plantava árvores lá na comunidade, na companhia de serviço dele, plantou 13 árvores para os carros não ficarem no sol. Ele recolhia os gatos e os cachorros, então coisas que eu nem sabia que ele fazia. Mas eu devolvi para ele um ser humano melhor. Então isso eu tenho a certeza, tanto é que ele está no mundo espiritual nessa condição, porque ele passou pela minha mão na terra. Eu não fui uma super mãe, eu fui uma mãe amorosa, carinhosa, igual sou com a minha filha agora, entendeu? Por quê? Porque eu sei que eu tenho que devolvê-los. Eu tenho que devolver melhor do que quando veio. Eu não sou, a gente não comunica, eu não ia em festa e bebia mãe e filho junto. Eu ia para as noitadas, mãe e filho junto. Não é esse o caminho que eu queria para ele. Eu não queria incentivar ele a fazer coisas que não fossem. Se ele quisesse fazer, eu saía com os amigos, meia hora depois, mãe, estou de volta. Porque não é mais meu caminho, isso aqui não é para mim. Então, a escolha foi dele, o crescimento foi dele. Ele aproveitou o que eu passei para crescer. Então, isso que é uma data, eu comemoro essa data que eu devolvi melhor do que quando ele chegou aqui. E dia 1º de março, foi quando Deus colocou ele nos meus braços e disse, toma, mãe, esse é o seu filho, você cuida dele para mim. E quando ele chegar aqui, eu vou perguntar o que foi que você fez com a abençoada criatura que eu botei nas tuas mãos. Está lá no Evangelho.
Eu fiz o possível, porque foi em cima desse ensinamento de Jesus do Evangelho que eu fiz aos 20 e poucos anos de idade. Eu queria saber como que eu vou devolver meus filhos para o mundo espiritual, em que situação. Porque até enquanto está debaixo das tuas asas, você ensina. Depois disso, ele vai se tornar um homem ou não. Ele vai se tornar, seguir um caminho, bem ou mal. É a escolha dele. O meu escolheu do bem, graças a Deus. Entendeu? Então, isso faz com que eu me torne uma boa mãe e agradeço o dia que ele veio para os meus braços, que eu aceitei, assim, com muito amor, com muita alegria. Então, essas 2 datas eu não tiro do meu coração. Claro que eu fico um pouco entristecida, tem outras datas, a família toda reunida. Aí nós caímos naquela pergunta, o que fazer da normalidade, então das felicitações. Nós não podemos, não tem mais aquela alegria. A hora que você vai desejar um feliz ano novo, opa, você para e pensa 2 vezes, será que é feliz ano novo? Mas você não pode passar sua amargura para as pessoas, tem isso? Já pensou se eu pegasse aqui agora e começasse a descarregar minhas amarguras? Entendeu? Não seria esse o ponto. Então, as datas comemorativas, a gente tem que, sim, selecioná-las, saber o que são mesmo as datas comemorativas, para não sacrificar mais a família ainda e as pessoas que estão à nossa volta com essas questões. Elas estão com essas questões. Como que a gente vai ensinar ela a lidar com a gente quando a gente não aceita, numa felicitação delas, uma alegria no dia de Natal, no dia do aniversário daquela pessoa? Você foi convidada com tanto amor e carinho, e você tem que ir, você chega lá, você vai fazer o quê? Não vai aceitar? Você tem que aceitar. Você tem que aceitar porque que a data não é sua, é dela. E se você está triste para você. As pessoas não têm culpa disso. Então, você não pode estar aqui com a gente hoje ensinando as pessoas a tratar você. Porque se elas vão te respeitar, vão respeitar a sua mudança, vão respeitar aqui, ó, que você não quer mais festa, que você não quer mais nada, e como é que você vai ensinar se você não deixa elas, vai desrespeitá-la quando elas não podem nem respeitar você? Então, é uma troca. Se você está falando, olha, fulano, lê isso aqui como eu sou. Olha, minha prima, minha amiga, meu tio, minha mãe, meu pai, lê isso aqui é assim, ó, eu estou assim agora. Eu não mudei mais, que a cartilha são 24 páginas. Leiam a cartilha. Ela vai saber exatamente com o que você está sentindo. Aí você vai ler, no começo, você até não gosta do quê? Poxa, eu senti tudo isso. Depois que o tempo passa, você fala, meu Deus, como eu sofri. Desse jeito, você começa a ver o sofrimento diferente. Tá? Vamos lá, na questão número 10. Como ajudar? Essa é o ponto-chave da questão para as pessoas que querem nos ajudar. Colocando-se à disposição, não trouxe água para cá, ó, estou com a garganta seca. Não, colocando-se à disposição, dando o tempo necessário para que as pessoas retomem suas vidas. Ligando às vezes para saber como estão, se precisam de alguma coisa, se querem conversar, querem que vá visitar, querem vir aqui na sua casa, as pessoas se prontificam a estar presente. Olha, eu sei que você não quer visita, mas, ó, tô aqui, sempre, constantemente, tô aqui, né? Nossa, ela não me esquece, ela não me deixa um momento, sabe? Então, a pessoa se sente acolhida. Ó, só eu com acolhimento de novo, Paty. Respeitando seus altos e baixos, não exigindo que reajam como se aconteceu fosse um evento banal. Já se passaram 3 meses, eu ouvi isso. Passaram 3 meses, você ainda está chorando? Gente, é muito cruel. Como que você ainda está chorando em 3 meses? 3 meses não é nada. Se 1 ano a gente precisa passar pelo luto, e nosso ente querido vai passar mais ou menos 1 ano, readaptando-se à entrada no mundo dos espíritos, se adaptando à nova condição, apesar de ser velha para o espírito, mas nova naquele momento, como que eles vão tendo que se readaptar e nós não? Com 3 meses? Bicho, eu estava com a boca aberta ainda, e levei muito tempo ainda chorando. Ainda choro. Muito, mas não mais como antes, não mais. A memória, ela é atemporal. Quando a lembrança volta, não importa o tempo que passou, parece que foi ontem. Falando quando se permitir falar e ouvindo sempre que necessário. Não passando a mão na cabeça como se o sofrimento fosse uma única coisa que lhe resta, mas apontando uma saída. Não duvidando da dor, mas dizendo que sim, é possível reconstruir a vida. Diferente daquela que existiu, mas nem por isso pior. Olha que lindo!
né? É possível a gente continuar vivendo, é possível a gente reformular o nosso caminho, é possível agora, vamos fazer um novo planejamento para a nossa rota, porque a rota que nós pegamos, infelizmente, não existe mais. É a mesma coisa chegar numa estrada, você chega, oi, mas mudou tudo aqui, mudou, filho, agora você pega essa estrada aqui, porque aquela está fechada. Então, aquela não volta mais, nós temos que reformular o nosso caminho, e é possível viver sim. E como ajudar? Nos mostrando uma saída. Nós estamos aqui nessa live, tem outras acontecendo, tem pessoas, grupos se ajudando, porque essa é a nova saída. Eu sempre costumo falar que só uma mãe que tem um filho no mundo espiritual pode atender outra mãe que tem um filho no mundo espiritual. Porque se não for assim, qualquer pessoa chega para você e fala, eu sei o que você está passando. Quando minha avó morreu, chega a ser triste. Verdade. Puxa, quando a avó dela morreu, quantos anos ela tinha? 85, 80, 90? Talvez 100 anos, 70. Sabe? O amor dela como vó, como neto, perfeito. Mas é diferente. Quando você tem um filho no mundo espiritual, o cordão umbilical não foi cortado. Eles vão com o cordão junto com a mãe. A mãe está presente latentemente na vida dele, não muda. E não muda o tipo de... Diga-se aqui de passagem, se surgiu alguma questão sobre isso, que não muda a forma do desencarne, gente. Não muda. Para todos os desencarnados é a mesma situação. Para todas as mães é a mesma situação. Apesar de que a mãe do acidentado da razão sofre mais. Porque ela não estava no programa reencarnatório dela, ele acontecer isso. Não estava no programa, ela não tinha isso em mente, ela não tinha em mente que foi avisada, que tal data, tal época, tal idade, o filho dela ia partir. Não, ela não fez esse programa no mundo espiritual, ela não foi participativa nessa convocação de Jesus para isso. Mas ela sabia. Aproveitando isso que tu está falando, até agora veio essa questão assim, eu estava ouvindo falar e pensando do acidente da razão, e era essa exatamente a pergunta que eu ia fazer. Quando nós vamos dar um exemplo assim, eu volto, né, faço meu plano reencarnatório, com os meus planos, com as coisas que eu quero cumprir, e junto vem o meu filho. Mas eu tenho conhecimento que ele tem aqueles tendências ao acidente da razão? A gente tem essa consciência ou não? Ou isso assim a gente acaba... Tem? Tem sim, porque o casal e os outros filhos, os avós, os parentes mais próximos foram todos convocados. Nós também, com o nosso filho no mundo espiritual, não foi só nós que fizemos o acordo, foi muita gente. Olha, essa família toda vai voltar um de cada vez, cada um vai ter uma data, mas isso vai acontecer. Tipo assim, a minha neta segunda está com 11 anos e ela não estava aqui quando o Tiago estava, mas ela vem para agregar o sofrimento. Ela vem, ela sabia, todos sabiam. Tanto é que ela falou com o Tiago antes de vir. Entendeu? Ela estava com o tio antes de vir. É diferente, é saber, você vai lá cuidar da minha mãe, você vai lá, você vai ver minha mãe. Tá bom. Agora, todos nós sabemos, a espiritualidade não tem um Jesus vingativo, mau, cruel, que fala assim para nós, você vai lá e você se vira. Você vai sentir isso e acabou. Não funciona. É um Deus de amor, é um Jesus de amor, que programa a nossa reencarnação, colocando nós em todas as situações que nós vamos viver. Não é só essa do desencarne, não. Nós já estamos projetando a nossa reencarnação. Nós comungamos junto com o programador da reencarnação, porque tem os setores da reencarnação no mundo espiritual. Então, você é chamado um dia, 2 dias, faz os testes, faz as conversas. Nós tivemos, sim, um reencarne muito importante no Brasil, que de outra situação eu conto qual que é, que a mãe do reencarnante não podia ser mãe dele. Tinha que modificar o sangue dela, porque não era incompatível com ele. Olha que situação. Ela não poderia ser mãe dele na Terra. Ela ficou no mundo espiritual, na preparação, no setor da reencarnação, para trocar genética para receber esse filho. Porque esse filho precisava vir. Depois vocês vão saber quem que é. Ele já está reencarnado. Então, aí o que acontece? Então, ela fez esse programa, o filho fez o programa, todo mundo fez o programa. Tá? Então, o que acontece? A mãe, o pai, a família, os avós já estavam preparados num possível acontecimento do acidente da razão. Em algum momento, esse ser poderia falhar e realmente não conseguiu vencer, tá? Então, eles também são convocados a ver o que vai ser feito agora para ajudar esse espírito. Porque os espíritos que vieram com ele não são apartados, não são espalhados.
Eles vão, em algum momento, se reunir novamente para que siga esse programa que foi feito agora. Que eles quebraram o programa. Esse programa, em algum momento, vai ter que ter um ressarcimento aí. Vai ter que ver por que a mãe era mãe, por que o pai era pai. Agora, tem casos em que o pai e a mãe vêm exclusivamente para aquele ser que pode falir. A espiritualidade sabe até a data que isso pode acontecer. Tá? Então, fica reforçando, fica um cuidado muito maior. Em vez de ele ter um anjo da guarda, ele tem uma porção, que está o tempo todo pedindo. Também está no filme Nosso Lar 2, quando a espiritualidade tenta, e não consegue mover a ideia da pessoa. Tá? Então, nós somos, sim, beneficiados pela espiritualidade de luz, só que nós não acreditamos e nós não obedecemos. Obedeça, eu falei da outra vez, obedeça a sua intuição. Ela é real e verdadeira. Toda intuição pelo bem, ela é real. É seu anjo da guarda falando com você. Ele está ditando regras de caminho para você seguir. Porque senão, Jesus seria mal de novo, colocaria nós aqui sem proteção, sem nada. Ah, você se vira. Eu não mandei você errar tanto, agora você vai lá e se vira. Não. É dado todo um amor, todo um caminho. Só dá para a gente que a gente consegue carregar. As forças que a gente tem é para aquele momento, é aquilo que a gente consegue fazer. E se nós todas temos um filho no mundo espiritual, significa que nós tínhamos força para segurar assim e seguir. Então, temos assim, mãe, é preciso ter coragem. É a coragem de fazer o que você prometeu. É a coragem dos seus ombros estar pesado, mas você vai seguir. É a coragem de ficar com o resto da família. É a coragem de criar os outros filhos com o mesmo amor que aquele tivesse aqui. Porque é uma tendência muito grande deixar os outros para trás, enquanto ela estiver naquele período de dor. Que é esse período só aqui. É o período que ela vai precisar para o luto dela, e quando ele chega, ela cansa de sofrer. Vai ter um cansaço daquele sofrimento contínuo, lembranças tristes e contínuas, isso para. Vai ser outras lembranças, outros momentos, de outro jeito. Mas esse sofrimento atroz do começo, isso vai acabar. Então, a espiritualidade está pronta, está do nosso lado, está enviando almas boas, olha, a Paty está com as netas, está enviando almas boas do nosso lado, e todas as pessoas que vão agregando, vão chegando na nossa família para alegria, justamente para nós, cada dia mais, se fortalecemos mais e mais. E tem mais. Tratem de estudar, que essas são nossas lives futuras. Porque como que você vai chegar lá totalmente ainda chamado ignorante no assunto, quando seu filho está lá sabendo de tudo? Ai, que vergonha, eu vou correr atrás do meu prejuízo. Não vou ficar para trás, vou ler quanto eu puder ler, vou fazer o que eu puder fazer. Ai, Tiago, você não vai se envergonhar da mãe, não, pelo amor de Deus. A mãe está aqui correndo atrás de prejuízo. Tá? Vamos lá, então. Questão número 11. Essa que a gente chegou num ponto, deixa eu ver a número 12, se dá para falar da mesma coisa. Tá. A número 12, então vamos falar a número 12 primeiro e depois voltamos na 11. O que não falar? Na primeira live, nós vimos quantas coisas erradas as pessoas estavam falando numa situação dessa, né? Então, ó, não importa a forma que seu filho partiu, tá? O pessoal aí que está escutando da outra live, da outro grupo, é assim, não importa a forma que você partiu. Aí, Helenice, se foi em acidente, um assalto, por doença e etc. Falar sobre o assunto é muito delicado. Relatar fatos e detalhes só para satisfazer a curiosidade, com quem a pergunta é muito dolorido. Tivemos um caso aqui de um acidentado da razão, que escreveu umas coisas na carta. Uma pessoa me ligou, que conhecia a família, queria saber o que estava na carta. Se ele contou como é que foi, quem foi, o que foi, se foi isso, se foi aquilo. Eu falei, ó, sinto muito, a carta que eu li foi para a família. Você faz o seguinte, você liga para ela, pergunta, porque eu não posso te falar o que estava no conteúdo da carta. Se a mãe quiser dizer, porque eu entreguei a carta para ela, olha, a carta é sua, você faz o que você quiser, mostra para quem você quiser, porque tinha uma dúvida aí se fosse acidente da ração ou assassinato. Não, é da pessoa, ela faz o que ela quiser, mostra para quem quiser. E ele teve uma pessoa, curiosidade, gente, é mórbida, é a curiosidade mais triste que tem, querer saber, para saber, matar a curiosidade, sinto muito, mas isso você não tira da Mariana. Aliás, a Mariana nem tem tempo de responder. Falei para ela, filha, reza por ele, pede, já que você conhece a família, vai fazer uma visita. Você sabe, você também tem um filho no mundo espiritual. Você já sabe, há 18 anos. Você vai lá e faz o que você passou, porque ela está passando por isso. Vai lá e ajuda. Ajuda ela para mim, faz favor. Né? E aí ela te conta. Se ela quiser te mostrar a carta, ela te mostra. E você está lá, vai lá e vê ela. Pronto, te dou a liberdade, porque ela vai adorar falar do filho dela. Nossa, delicada eu, né?
Mas isso acontece muito com pessoas que eu sempre digo sem noção. Sem Porque noção. aconteceu comigo também. Fazia, acho que no mesmo dia, né, da partida da Isa, uma pessoa que, tipo assim, nem tem contato, não tem muita amizade, assim, é só de oi, conhecida. Mandou uma mensagem pelo Facebook perguntando: ai, mas o que houve? Como que aconteceu? Tipo, não era o momento. Acho que até hoje nunca respondi, né? Não, mas tem umas coisas que, olha, gente, se tem uma coisa que o Thiago me deu também, é assim, até falei disso hoje. Eu mudei tanto que hoje, para mim, o passado não quer dizer nada, foi uma vivência. Me sinto no direito de fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e acabou. Porque o meu jeito, eu não ofendo ninguém, se meu jeito é certo, minha vida é certa, então ninguém tem nada com isso. Ninguém, sabe, responder para as pessoas faz parte disso, sabe? De responder uma coisa para a pessoa, eu sei que eu uso vamos dizer assim, de delicadeza, mas a resposta, o recado foi dado, né? Você vai procurar a família e atende que essa família está precisando. Nunca imaginou essa família que ia passar por isso, porque as famílias, aqui na Terra, quando a gente está no esquecimento, a gente não imagina que vai passar. A gente só sente uma angústia, a gente só sente alguma coisa que está errada, a gente sente que vai acontecer alguma coisa. Eu te sentia, mas eu não sabia qual dos dois filhos. Alguma coisa ia acontecer. Mas a Tatiana me dava uma tranquilidade diferente. Eu olhava o Thiago me dava uma aceleração, uma coisa esquisita. Eu falei, meu Deus do céu, sabe o que eu estou pensando? Mas é assim, será que é a tranquilidade porque eu sei que vai partir? Ou essa ansiedade porque eu sei que vai partir? Eu não sabia. Apesar de não saber, vou tratar os dois do mesmo jeito, vou botar os dois no prumo, vai voltar para o mundo espiritual melhor do que quando voltou, porque aquilo já começou a me deixar patologicamente doente. Eu pensei assim que eu não ia conseguir, eu chorava sem nem nada ter acontecido. Gente, isso tem que parar, isso não existe. E aí eu fui fazer o meu tratamento com os livros espíritas e procurar algo que me respondesse aquilo. Então, esse trabalho de hoje não começou aqui, começou quando o Tiago estava no berço. É no berço que eu olhava para ele dormir, eu não tinha coragem de dormir para olhar para ele. Entendeu? Então, essa é a loucura, né? Você saber que vai acontecer. Então, preparado eu estava. Então, eu sabia que ia acontecer. Então, todos nós estamos preparados. E eu olhava para ele, para ela pequenininha, quase 3 aninhos, para ele ali, meu Deus do céu, Deus não faz isso comigo. Aí, nesse momento, a gente tenta barganhar, né? Eu troco, eu faço, eu nunca mais vou fazer isso. A gente barganha com Deus com uma coisa que não tem jeito. Não adianta. Tem gente que agarra no pé da cama, como tem uma amiga nossa, agarrou no pé da cama para não deixar levar a filha embora. Não adianta. E outra, eu pedi tanto para Deus pedir, ele não me ouviu. Ouviu sim, você pediu para ele ficar melhor. Ele ficou. Ele está num lugar melhor do que aqui. Você errou, você só não soube como pedir, que significava as duas coisas quando você estava pedindo. Se Deus te ajudar e deixar seu filho bem, sarar, ele fez. Só que você rezou para ele ficar na terra, e Jesus estava te ouvindo para ficar no céu. É a diferença, né? Então, tem tudo isso, gente. Vamos lá. Agora nós vamos voltar para a questão 11. Onde procurar ajuda? Tá aqui um grupo aqui. Nós estamos aqui, gente, acolhimento, tá? Esse é um grupo. Vários grupos existem para isso. Nós temos, sim, os psicólogos, os psiquiatras, que nós já falamos da outra vez. Nós temos, assim, muitas associações, muitas ONGs que cuidam disso, que ajudam. E além disso, nos grupos que ajudam, cada pessoa, como esse grupo de Penápolis, eles estão formando um grupo de acidente da razão. Então, cada um vai procurar aquilo que mais lhe dói. Ajuda. Mas tem uma coisa que ajuda mais do que a gente está atendendo nesse momento, do que a gente está acolhendo, porque você me acolhe hoje, Paty, no seu grupo. Andréia, Lia, todas as meninas, me acolhe hoje. Mas você pode falar comigo 1 minuto, 2 minutos. Você pode ouvir a minha mensagem, você pode ouvir o meu chororô no dia do aniversário, você viu o que aconteceu na data de voltar o Thiago para o mundo espiritual de 14 anos? Quase 2.000 pessoas viram o que o Nilton postou. E o Nilton postou, eu nem vi, foi tão de repente que eu abri meu telefone, olha o Thiago lá, Thiago, até aqui você me aparece. E foi o Nilton que postou da luz que ele fornece a todos, de todo o ensino que ele traz, de toda a ajuda que ele dá. E é real.
Ele, o Gabriel, o Ricardo, Mateus, tem um monte deles, todos eles se juntam para nos ajudar, tá? O que é que tem para ser feito que é mais importante do que estar nos grupos? Porque os grupos são temporários, tá? São no momento. Livro é saber onde está o seu ente querido, é saber o que aconteceu, é saber dessa tal acidente da razão, como funciona, porque não foi por orgulho, não é aquele espírito que não está, inclusive o mesmo orgulhoso é socorrido, se ele vai ficar ou não, ele é trazido até no trabalho mediúnico das casas espíritas para lidar com a matéria que ele ainda está preso, que é o acidentado da razão por orgulho, por vaidade, por arrogância. Eu não quero ficar assim, eu não vou ficar pobre. Então, essas pessoas, elas carregam outro tipo de sofrimento, tá? E esse sofrimento é tratado muito tempo com os psiquiatras, com os psicólogos do mundo espiritual, com os trabalhos mediúnicos das casas espíritas, principalmente se a família deles pertencerem à casa, é melhor ainda, entendeu? Então, tem esse socorro. Mas o livro, ele existe há milênios. Se ele não existisse, nossa cultura não andaria. Eu não poderia estar falando aqui, nem vocês com o seu trabalho, nós seríamos ainda os homens das cavernas. Então, não adianta, eles são para a nossa evolução. E a nossa evolução, diante de um filho que partiu para o mundo espiritual, ela tem que existir. A gente tem que seguir estudando, porque é ele que vai fornecer. Por que ele pode escrever? Quem pode escrever? Ele vai dizer onde ele está, não necessariamente aquela colônia, mas tem a explicação do lugar de onde ele vem, tá? Nós temos as colônias no Brasil e como elas se dividem, que também é um outro assunto. Como é que elas se dividem? Onde que elas estão? Porque eu olhava para o céu e falava assim, antes de me falar da Fabiana, eu olhava assim, meu Deus, filho, onde é que você está? Que pedacinho do céu você está? O céu é tão grande e eu não consigo te achar, eu não consigo saber onde você está. E isso me angustia muito. Mas não deu tempo, não. O Nilton já me falou da Fabiana de Cristo, né? E tem tudo a ver a Fabiana de Cristo, porque ela foi criada a partir de uma parte de Alvorada Nova, que criou essa colônia, tanto das moças, das crianças, o Lar de Jesus está dentro da Fabiana, ele foi criada para mortes violentas. Quem vai para essa colônia? Todos nós que estamos nos conhecendo, todos os nossos filhos, direcionado a criança, direcionado a adulto, cada um pulou lá, mas tudo pertinho. Acidente da razão, porque nós fomos procurar o Nilton, nós se ligamos à Casa Espírita Gabriel Martins. Gabriel Martins está na colônia Fabiana de Cristo. O Nilton morou lá e reencarnou vindo de lá. O Gabriel veio de lá, reencarnou, ficou 20 anos, voltou para lá. O Nilton conheceu a mãe do Dimas, aqui de São José do Rio Preto. Então, veja bem, tudo, profeta. A Fabiana deve ter mais ou menos uns 90 anos, tá? E a história do Dimas é maravilhosa, a história do Dimas é lindo, ele foi embora muito jovem. Quando eu soube da história dele, ele já estava 40 anos no mundo espiritual, mais ou menos. Aí, com 44 anos, ele escreveu um livro que tá na mão do Nilton, só as poucas privilegiadas que leram. Então, não foi lançado ainda, esse livro vai ser reformulado pelo Dimas, mas é maravilhoso, fala tudo que tem na Fabianos, os departamentos, como que acontece, como acontece o resgate dos nossos filhos, tá aí, falamos de livro novamente, então não adianta, tudo que a gente quiser melhorar e saber, vai ser através dos livros, o conhecimento, e a gente faz lá no nosso centro, assim, faz os livros, eu gosto do livro do Gabriel, número 1, número 2 e número 6, porque ele vai fechar um ciclo do mesmo assunto, depois a gente lê separadamente das crianças, de mediunidade, então, mas esses 3 são fundamentais, porque o primeiro fala do Gabriel, o segundo de jovens que ele encontrou, e o terceiro tem 52 espíritos que participam desse livro. E tem mais, todos os personagens existem, ninguém é fictício, somente livros onde não é escrito por espíritas, os espíritos não existem, mesmo nos romances, eles podem mudar de nome, do pseudônimo, mas a história é real. Então, quando ele é psicografado, a história é real. Então, a gente tem que ver que uma quantidade de livros, são milhares de livros. E aí, o que a gente faz? Uma sequência lógica. Eu faço uma sequência lógica, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que você precisa saber sem perder tempo.
Porque a boa vontade das pessoas é assim, nesse livro ele é bom, não tem nada a ver com você, tem nada a ver com o que aconteceu, mas ela pede para você ler porque foi bom para ela. Mas não foi bom para ela numa outra situação. Eu li, o espírito é tão lindo, foi fazer não sei o quê. Não tem nada a ver com ela, não é isso que ela quer. Ela quer saber dos espíritos igual aconteceu com ela. Parecido. Foi assim. O Gabriel ficou em coma 13 dias, o que é o coma? Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Então, como sair disso? Primeira coisa é a leitura. Só que essa questão, nós vamos continuar ela sempre que a gente for falar em outra live, sempre que a gente for fazer alguma coisa, nós vamos demonstrar e mostrar qual livro, o que está onde, para a pessoa já ir lá e ler direto. Não perder mais tempo chorando, não perder mais tempo com lágrimas, que não vai agregar nada à sua caminhada, tá? O seu ente querido está bem, seu ente querido foi uma pessoa boa, está bem, então a gente tem que correr realmente atrás do prejuízo e ver o que a gente vai fazer. Tá, quando que muda esse fato de 3 meses a 1 ano, esse luto, por que ele é tão dolorido? No começo desse luto, a gente sofre mais, porque a gente, lembrando de tudo, a gente chora. Se você lembrar que ele morreu, você chora. Do que foi, você chora. De saudade, você chora. Chora de desespero, chora todo dia, chora o dia inteiro. Olha, eu até rimei. Chora o dia inteiro. Mas não é esse o fator. Você tem que ir diminuindo isso, mudar o ritmo do choro. Chorar de saudade, de falta. Nossa, aí você começa a ter a sensação da presença, você começa a ter a sensibilidade de que ele está ali, a sensibilidade de que ele te intui, de que ele fala. Ou você acha que eu estou falando tudo só eu? Claro que o Tiago está aqui do lado assistindo tudo, e se eu duvidar, ele bate com o livro na minha cabeça. Mas não é isso, né? Por quê? Porque ele já está sabendo o que fazer. Então, veja bem, vai mudar. Quem está nesse começo, quem está muito nessa dor, tenha fé e esperança, porque vai mudar. Muda a direção. Hoje, ou com 3, 4, 5, 6 anos, hoje eu com 14, a gente começa a ver o nosso ente querido com alegria. A gente chora, mas é menos tempo. E chora de saudade. Ai, meu filho, que saudade. Hoje eu estou assim, baqueadona. Choro o dia inteiro, não tem problema. É para chorar, porque a saudade dói. Mas acontece que as lembranças mudam. Já não lembra mais as coisas tristes. Aí eu lembro quando o pai dele bateu nele. Bateu porque precisava. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz com o Tiago. Eu não carrego nenhuma culpa. Porque, gente, a gente é mãe, a gente faz naquele momento o que a gente precisa fazer. Não tem ninguém que falar, não faz isso que no mundo ele vai morrer e você vai com culpa. Não. A gente corrige, a gente dá castigo. O castigo do Tiago foi legal. Ele tinha o livro Sinal Verde, que é de comportamento moral. Então, ele lia cada página daquela, que é uma página, às vezes uma página e meia, e se não lesse, não aprendesse, copiava. Então, o livro fala que o Tiago foi movido ao livro Sinal Verde. Por quê? Porque é uma conduta de moral. Então, ele sabia. O Tiago, com 13 anos, passava o livro dos Espíritos, a questão que caía para ele passava e respondia no grupo. Nós tínhamos o nosso grupo de estudo, tinham 5 grupos de estudo nesse centro que eu ia, e ele passava a parte dele tranquilamente, com 13 anos. Hoje, que menino de 13 anos está fazendo isso? Entendeu? Então, ele estava no caminho certo. Então, nesse momento, o que a gente precisa é saber de que tudo vai mudar, tudo melhora. Hoje a gente tem a plena consciência de que eles estão muito melhor. Porque, Paty, eu vou terminar, tem alguma questão para responder, né? O Tiago está muito melhor assim. Ele era um policial. Todos nós sabemos como é que está o crime no Brasil. Como é que nós estamos sabendo da frieza, do assalto, do crime. A gente sabe, eu não quero ele de novo aqui como policial. E essa vida, nós estamos passando, tem gente, muita necessidade, muita doença, as coisas muito caras, ninguém respeita ninguém. Então, nessa situação que nós vivemos hoje, eu não quero ele de volta. Ele é um privilegiado, ele já está lá guardado. Ele está num lugar bom, feliz, rindo, ajudando nós o tempo todo a não sofrer mais do que o necessário. Então, não dê mais sofrimento para o seu coração que não mereça mais, porque não é isso que é esperado de Jesus quando colocou ele nos nossos braços. Ele falou assim, olha, sua mãe vai vencer, sua mãe vai estar melhor, já ela melhora, né? Eu soube por meios aí que eu contei para a Paty, que eu não gosto muito de falar nisso, porque dá a impressão de privilégio, não é isso, mas eu recebi uma mensagem de um grupo de espíritos, inclusive o Thiago estava junto, de que a gratidão que eles têm por mim
que as mães têm por mim é uma, né? Porque cada um que conversa, que sai melhor, para mim é um ponto ganho, uma felicidade, né? Eu sei que aquele momento eu consegui tirar alguém da dor assustadora, tá? Dando esperança de que a coisa vai melhorar. Então, aquilo para mim me traz muita felicidade. E aí eles falaram, não, mas não é essa gratidão que você está vendo das mães, é os filhos delas aqui. Os filhos são gratos a você porque você está ajudando as mães dele, porque as mães deles não sabiam sair da situação que elas se encontram, na depressão, na tristeza, na angústia, porque a nossa depressão, se você não tem a doença de depressão, ela não é patológica em você, você adquire com o trauma de um desencarne de um filho. Então, a gente chama de depressão oportuna. Ela se aproveita da tua baixa autoestima, da sua tristeza, né? E aí, quando você consegue tirar uma pessoa disso aí, beleza. Vocês têm ouvido falar no grupo, algumas pessoas, aliás, rasgam confete para cima de mim, que não precisava, né? Mas por quê? Porque é o trabalho que você está fazendo. O Chico dizia, nunca apague a sua luz, porque a sua luz é que brilha para os outros. Não é a luz do egoísmo, da sua manipulação para ser admirada, não é isso. É a luz que está em você que chega nos outros, porque você é um apagado, entendeu? Mas emite uma luz que vai tirar os outros da escuridão. Então, nunca diminua a sua luz, nunca diminua aquilo que você está fazendo, porque é um trabalho árduo também chegar nesse nível, e eu não posso juntar tudo isso e guardar dentro de mim sem explodir isso para fora. Por quê? Porque tem pessoas que não vai cometer um assassinato, não vai cometer um aborto, não vai cometer um suicídio, porque me ouviu. E isso, para mim, não tem preço, que ouviu a cartilha. Porque vai mostrar, amiga, vem cá, lê isso aqui, eu sou assim, ó. Mãe, pai, ó, eu sou assim, ó. Vizinho, marido, ó, tá aqui, lê. Meu marido, ó, você não sabe o que é uma mãe? Tá aqui, ó. O teu companheiro não sabe o que você está sentindo, te cobra muitas coisas, entendeu? Ele é cobrador infiel, porque vou te falar uma coisa, não se cobra nada de mãe, nada, conjuga-se no mesmo caminho, tenta trazer essas perguntas, trazem ele para junto de você e não afastam, tá? Essa cartilha termina aqui hoje, leiam, peçam, se vocês quiserem por PDF, ela vai estar disponibilizada, porque ela é muito importante, e a gente leia mais, estude mais, se não gostar de livro, tem muita live, tem muito filme, tem muito livro em audiobook, eu mesmo tenho mais de 300 audiobooks, entendeu? Não, eu li todos? Não, claro que não, né, gente? Aí vocês vão querer demais, mas está tudo guardadinho aqui, tem coleções inteiras que eu nunca nem vi, nenhum, porque não dá tempo, os livros te fornecem isso, então a busca te fornece isso, e eu estava num caminho de estudo, mudei minha direção para esse. Aí os livros mudam também, tá? Então, por enquanto, é dessa forma que a gente vai carregar o nosso dia de amanhã, com nova esperança, com nova perspectiva de melhora, tá? Paty, tem pergunta? Não tem pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Acho que está todo mundo bem. Todo mundo está entendendo assim. Gente, outra coisa que é muito bom, sabe? A gente conseguir passar aquilo que a gente tem dentro, que já passou pela situação, que já saiu daquela parte mais dolorida. Não pense que para mim não foi fácil, não foi, porque eu pensava assim, Jesus amado, o que eu sinto é real, eu tenho que dar um jeito de procurar alguma coisa que me explique isso. E aí eu comecei a ler um livro, que é da doutora Marlene Nobre, que eu já falei na live passada, chama Nossa Vida no Além, foi o primeiro livro que eu peguei, que estava até na pilha de livros que eu tinha que ler, porque eu sempre tenho uma pilha de probabilidade, então eu vou pegando conforme vai aparecendo o assunto, eu estudo aquele livro, e a doutora Marlene Nobre, nesse livro dela, e no final dele, tem mais de 100 livros que falam do mesmo assunto. Então, só aí a gente já recebe uma grande informação sobre o desencarne de um ente querido. Então, tem algumas cartas, algumas coisas, e é muito bom, tá? Paty, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero, enquanto tu estava lendo, enquanto tu estava falando, e aí sobre dores e coisa, como sempre eu pego o livro, né, do Gabriel, que eu te mandei até antes da live, eu te mandei dizendo o que tinha saído, né? Aí agora eu abri de novo, e aí saiu, eu olhei esse primeiro parágrafo que eu olhei, foi esse aqui aí eu queria ler. Isso, pode ler, que eu vou pegar o meu. Tá. Ele é no capítulo
Bom, tu sabe qual é que é o capítulo que eu falei, né? Mas assim, ó, porque Deus deixa. E aí, bem num parágrafo, tem na segunda página, tem a primeira e na segunda diz assim, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Por que Deus não tira a dor, já que criou leis tão severas, se conhece a fraqueza humana? Aí a resposta. Porque são justamente as dores que nos convencem a mudar de direção. Ela quebra o orgulho, mata a vaidade, aproxima desafetos tolos, realça a natureza das afinidades. Aí nessa resposta, eu vejo assim, quase todas as minhas. Nessa resposta, seria a minha pergunta, né? Isso seria a minha pergunta. E a resposta é exatamente essa, né? A vida se apresenta de uma certa forma que a gente tem que dar um rumo para ela, né? A gente tem que saber o que vai fazer. Com o tempo a gente vai sabendo. Eu, graças a Deus, já vi qual é o meu rumo. já estou aprendendo. E cada dia aprendo mais com a Marilene, né? E vou falar, eu vou jogar confete 20 vezes, porque que nem eu já disse para ti, eu sou um sanguessuga, né? Eu fico só sugando, 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 e cada vez vou aprendendo e cada vez mais vou me motivando. Mas é isso que eu falo. Se você não está aí, como você fala, sugando, aprendendo, eu não tenho para quem passar o que eu sei. Isso é pior, porque se eu aprendo, não devo conter dentro de mim o conhecimento. O conhecimento não é só meu, porque se eu tenho essa facilidade, a grande maioria das pessoas não tem. Se eu tenho esse privilégio, essa sorte de não trabalhar mais fora e viver em função desse trabalho, por que eu vou ficar, não vou passar? Eu não estou à toa, eu não estou de férias. Eu estou, assim, com muita tarefa, muita coisa para passar. Quer ver? Você leu o capítulo de Deus. Olha esse aqui. Isso. Esse aqui, ó, é o capítulo, para cá. É o capítulo do amor. É o capítulo da página 61. Eu adoro fazer palestra e ler essa parte. Por quê? Porque vai mostrar para nós tudo que nós falamos agora. O amor que nossos filhos sentem no mundo espiritual. É um amor tão diferenciado que eu peço a parte para ler um trecho. Vamos lá. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na vida fora da matéria é a maneira como as pessoas se relacionam com o amor. Na Terra, nós encontramos amores meio especificados, cheios de limites e pessoas que amam, mas não sabem demonstrar isso. Olha, assim, amores diferentes, amores especificados. Amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor pelo filme, amor pela comida, amor não sei o quê, amor não sei o quê. A gente subdivide o amor. E na espiritualidade não existe a subdivisão. Amor é amor. Um sente amor pelo outro. Todos se respeitam e sentem amor um pelo outro. E sentem amor por nós. Olha que maravilha. Quando nos predispomos a amar, intensificamos forças espirituais que nos sustentam de dentro para fora. Esse estado de amor nos liga somente em pensamentos elevados. Falamos e demonstramos as ações no rumo do bem. Outras coisas menos felizes não nos servem como nós. Para nós serve. Nossa, que amor de... Ai, ficou um amor de pessoa, um amor de... Não, para eles não serve isso. Para eles amor é tudo. Nossa mente busca somente luz, paz, fraternidade. Não perdemos tempo com lamentações fúteis, não damos valor aos assuntos pejorativos. Tiago falava assim, mãe, eles chegam aqui, cheio de gírias, todo assim, olhando para nós com desdém, não acreditando onde estão, mas dura pouco, porque eles percebem que somos já em outro nível diferente. Não falamos palavrões, não falamos gírias, e amamos por igual. E eles começam a se sentir amados e envergonhados de, na Terra, não terem aprendido isso. Porque a evangelização infantil existe na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja, no espiritismo, para quê? Para preparar o ser para voltar para o mundo espiritual melhor do que quando chegou aqui. E nós temos essa obrigação, uma das nossas funções é essa, tratar dos filhos que colocaram em nossas mãos, tá? O amor que vejo por aqui nos iguala as pessoas, pois quando se está amando de verdade, não se ama só um, mas sim todos. É esse estado de alma ampliado, pois quem está feliz entende isso e quem o procure. E ele ainda diz mais nesse capítulo. Nós buscamos aquele que está chegando.
Eles recebem os que estão chegando com amor. Por quê? Porque ele já está fora de casa, já está sofrido, mal sabe o que aconteceu, que a maioria dos casos é assim, e são recebidos pelos meninos, pelos nossos rapazes, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. De que forma? Com amor. Duvidar do quê? Que esse mundo espiritual é bom? Vamos deixar eles lá, então. Não quero de volta aqui, não. As pessoas falam, mas essa mulher é louca. Agora que eu desencarnei dela, enlouqueceu ela. Não, agora que me voltou na lucidez. Poxa, agora que voltou na lucidez. Eu só não quero partir no momento que eu tenho 2 netas ainda, que ainda não estão assim, no caminho. Minha filha sofreu muito o desencarne do irmão, sofre até hoje, até desestruturou muitas coisas nela, demorou para voltar a dirigir, demorou para colocar a cabeça em ordem, até hoje ela sente muito, entendeu? O pai também. Então, para eles foi mais difícil, porque ela não acompanha mais a doutrina como antes, né? Então, fica mais, ela acompanha tudo que eu passo para ela por tabela. Então, para ela foi mais difícil. Então, eu não queria, nesse momento, deixar tudo desestruturado. Não que eu tenha medo de partir de forma nenhuma. Você fez, eu pus no meu Face aí a Marlene Bonitona, quem viu, vai saber o porquê. Porque é daquele jeito que eu e a Marisa vamos chegar no mundo espiritual, linda. Eu quero chegar linda, maravilhosa. Eu não quero chegar essa velha, julgada, pro Tiago ver, nossa, mãe, você tá velha, hein? Não quero chegar assim, eu quero chegar bonita. Eu não quero chegar velha e feia, eu quero chegar bonita e saber, olha, filho, li o seu livro. Olha, filho, li o livro do Gabriel. Olha, filho, que não sei o quê. Muita gente não sabe, mas eu tenho um livro escrito, mas não foi publicado, não mostrei para ninguém para não ser publicado, mas quem pega o livro na mão, que é meu, lê no mesmo dia, não quer nem parar de ler. Eu já botei na mão de um crítico, aí ele já leu, sabe? Por quê? Porque tem tão pessoal, tem 2 partes, a vida aqui e a vida lá. Então, eu classifico as 2 vidas, né? Então, veja bem, a gente vai voltar para o mundo espiritual. Temos que nos preparar, ninguém vai ficar na Terra, gente. Nós estamos, assim, final de linha. Eu costumo dizer, na última palestra que eu fiz, eu falei, nós, eu, você, a Paty, esse pessoal, todos os grupos, a nossa geração, ou a geração logo depois de mim, estamos num planeta de prova e expiações. É normal tudo que a gente está passando. Os nossos filhos, hoje as minhas netas, elas são da regeneração. Nós não conseguimos chegar no mesmo nível de cultura. Quando era no tempo do Pedra Lascada, que inventaram o fogo lá, os selvagens, os primitivos faziam assim, Aí eu falei, e hoje, com a comunicação atual, com a tecnologia, com o avanço da ciência, quem faz sou eu. Quando elas mostraram que um celular de frente para o outro passa as informações de um para o outro, uma fica com o celular do outro e fala, peraí, eu fico, quem foi a voz de falar, fui eu. Então, veja bem, o que resta para nós? Amar. O que resta para nós? Levar as pessoas mais do bem que você puder. Porque aprendizado, filha, você encerra. Você não se esforça, não. Porque você vai aprender mais um pouco só. A nossa mente não foi feita, programada para muita tecnologia. Nós não estamos preparados. Eu já estou com 66 anos. Então, eu não sou ignorante, mas eu não acompanho mais a inteligência artificial. Ou a Tesla, um carro sem motorista. Poxa vida, eu fico pensando, nossa, como é que vai ser, né? Então, veja bem, a gente tem umas perguntas que eles já nasceram prontos, eles nasceram embutidos nelas. Nós não temos mais tempo, para aprender. Então, o que nós aprendemos de grandioso? Amar, porque só quem tem um grande amor para deixar um filho partir e se sentir melhor, assim, cada dia que passa, sabendo que o que você sentir de melhor, ele vai estar melhor também. Ufa, a minha mãe não chora mais tanto daquele jeito. Ufa, minha mãe compreendeu que eu estou aqui. Minha mãe entende que eu sou feliz. Se ele fala nas cartas, eu sou feliz, por que eu vou duvidar? Porque um espírito tão nobre como os nossos filhos vão dizer que estão... eu vou dizer que está feliz para ficar sossegada, mas ele é infeliz. Se o livro O Amor, que as coisas fúteis não interessam mais, por que eles mentiriam para nós? É verdade. Acredita, eles são felizes. Pelo menos nessa vida que nós temos aqui, nessas tribulações de todo dia, nesse dia a dia, cheio de problemas, cheio de coisa para resolver, nós estamos nessa situação aqui. Ele diz que é feliz lá, como é que nós vamos dizer que é feliz aqui? Nós não somos felizes. A nossa felicidade são minúsculos momentos de alegria, e eles não. Eles são felizes. Quando chega o Natal, eles enfeitam tudo para o Natal. Eles comemoram entre eles, por puro amor.
Nós não. Eles se juntam em turmas para vir buscar um espírito que a gente conheceu a mãe. Poxa, aconteceu o que com aquela mãe? Vamos lá. Nós vamos lá, eles vão também. Eles vão resgatar. Um dia nós estávamos numa psicografia, eu sentada do lado do Nilton, né? Ele pegou e falou assim, nossa, Marlene, vê lá o que aconteceu. Porque, polícia, né? Vê lá o que aconteceu, procura saber. Porque todos eles saíram aqui de perto de mim, os mentores saíram todos. Inclusive o Tiago. Aí eu fui procurar saber, era um acidente que tinha acontecido aqui dentro da cidade, que não teria razão de ser tão violento, mas morreu 2 pessoas, 2 jovens, né? E eles foram resgatar. Eles vão em turmas resgatar. Então, você sabe, e você acaba conhecendo, sabia quem era a família. Então, gente, é muito lindo, é muita história, é muito comovente a situação deles, em amor e trabalho que eles fazem. Leia os livros, está nos livros. E o Gabriel teve a fineza, ele teve a delicadeza de colocar nos livros a forma bem realista e simples para a gente entender. Eu amo os livros do Gabriel, porque ele fez eu entender André Luiz, eu vivo de Barzanufo, ele fez eu entender um monte de espírito aí que eu nunca entendi muita coisa, tem uma coisa que eu não entendi, o Gabriel vem, explica de uma forma muito melhor. Então, tem o primeiro livro do Gabriel, no prefácio do primeiro livro antigo não tem, esse aí tem. Na abertura do livro dele, o pai dele faz a depoimento e o Gabriel faz a abertura, o prefácio. Ele diz assim, eu pensei em escrever um livro para meus pais, para que eles vissem a minha vivência no dia a dia, para que eles parassem de sofrer tanto. Porque tem uma outra história aí, por que o Gabriel veio nessa família, ficou 20 anos e foi embora, e os pais demoram muito para aceitar, o sofrimento deles é muito grande, né? Mas outra hora eu conto por quê. E aí ele vai lá no prefácio. Ele fala que ele queria fazer um livro para os pais, e o pai resolveu publicar. E aí ele esbarrou em mais de 100 mil pessoas que viram esse livro. Olha só, a intenção dele era um livro para a família. E esse livro é riquíssimo em conhecimento, gente, é riquíssimo. Quando ele fala da doação de órgãos, ele explica que o receptor do órgão, o espírito que doou, está vendo ser implantado o órgão dele. Que maravilha, que felicidade, sabe? Então, nada é triste. Quem é triste é nós, porque nós não sabemos lidar. Nós somos egoístas porque falamos, meu filho partiu, a minha filha me deixou, foi embora. E não é nada seu. Eles vieram por amor nos seus braços. Jesus te convocou para isso. E você aceitou. Eu aceito, porque eu aceitei, tenho certeza que faria de novo. Faria de novo, com certeza, tá? Pati, agora é a tua vez. Não, agora nós já passamos 17 minutos no nosso, mas assim, a gente não vê o tempo passar, né? Muito bom. Eu não sei se tu vai querer falar sobre os livros agora, ou se tu vai querer falar sobre os livros depois na outra live que tu vai fazer. Vamos falar na outra live para poder amadurecer essa ideia de hoje. Muitas pessoas vão querer cartilha, vão fazer perguntas fora do vídeo, podem fazer, a gente responde, entendeu? Não tem problema nenhum. Pode ser, sim, quem não é do grupo, pode pedir para ser colocado no grupo, não tem problema nenhum, porque a gente está trocando essas informações. Porque se o grupo cair, assim, naquela coisa de só falar da morte, só falar de desencarne, só chorar, nós já damos um jeito da pessoa ver que é diferente, e ali nós temos essa abertura agora, nós vamos até mudar um pouco, né, Paty? Você pode falar disso, que pode ter um outro momento, que nós vamos fazer uma outra abertura, igual esse da Penópolis que está fazendo, vou pedir para te colocar no grupo, eles devem estar escutando, justamente para você dar outra dinâmica para eles também falarem do caso deles, né, porque esse canal aqui vai ficar aberto, então, justamente para isso, tá, assim a gente vai tratar de todos os assuntos que cair para nós, tá, pode até demorar um pouco, mas, da gente responder, mas a gente responde, tá, então, passou-se aí, a outra foi 1h19. Agora você estava falando do movimento, né, do grupo, o acolhimento, quando ele começou lá em Nova Prata, lá na rodoviária de Nova Prata, era assim, era humildemente só criar um grupo para mandar mensagens, né, que é aquelas que o Nilton manda, que o Diego manda, né, mas ele já está completamente diferente. Né? Porque mensagem
Mensagem é boa, é linda, mas no nosso caso, nós precisamos correr atrás de outro conhecimento, correr atrás de outras coisas, porque é célere, o mundo está correndo, parece que cada dia, cada 2 dias passa em um. A gente está correndo atrás do tempo, atrás dessa tecnologia que nós não conhecemos, que foi a mesma, igualzinha, na época das luzes, quando veio a invenção do carro, da roda, de uma porção de outras coisas, a lâmpada, entendeu? Da máquina de escrever. Então, aquilo foi um avanço na tecnologia, nós estamos tendo outro, entendeu? Isso. O planeta está mudando, já está no final da mudança dele. Todos os reencarnantes daqui para frente, que reencarnaram nesses últimos anos, tipo 4 anos, foram 200 mil que reencarnaram, entendeu? Isso o Gabriel mesmo nos conta, os livros também nos falam, que estão lá, entendeu? Estão reencarnando. Por quê? Porque eles são da regeneração. Então, nós estamos atrasados, porque nas nossas reencarnações, nós não avançamos. E onde nós estamos sofrendo com o clima, nós estamos sofrendo com a alimentação, nós estamos sofrendo com tudo. Por quê? Porque o planeta é como se ele estivesse diminuindo e que ele vai conter, nós vai partir 1/3 da população, entendeu? Isso Geraldino Lemos já não fala, não vai ficar. O planeta não é para essas pessoas que não querem ficar no planeta. E a gente sabe que a quantidade de pessoas vai ser grande. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que dar para as pessoas o que a gente já sabe. Não importa se é pouco, amanhã você vai estar falando aqui, porque eu não sei se eu posso falar o mês que vem. Eu não sei o que acontece, entendeu? Se a gente vai poder falar. Vocês têm que estar pronta para falar, isso não pode parar. Por quê? Você já aprendeu, a Andréia já aprendeu, a Lia já aprendeu, todo mundo está aprendendo. A Marlene, todo mundo está aprendendo. A Margarete. Para quê? Para poder passar para as pessoas chegarem também, para poder elas avançarem no que mais elas não podem fazer, porque não tem mais o que fazer, nós temos só dar amor e o bem, só nos restou isso. É aquilo que tu falou, né, o que adianta a gente saber e não ter para quem passar, né, a gente precisa, a gente tem que passar, né, tem que passar para frente, e a gente sabe que tem muita gente passando pela mesma coisa que nós passamos. Quando eu vejo uma pessoa que chega para nós zero de doutrina espírita, nossa, já vem pura, sabe? E a gente não. E outra, eu posso falar o que for de doutrina espírita. Para aquela pessoa, se ela for evangélica, volte para sua igreja. Nós temos uma amiga, ela é evangélica, ela é pastora na igreja dela, gente. Ela vai no centro, ela faz palestra, recebe carta do filho. Não muda nada, não alterou nada. É a Beatriz de Mirassol, ela tinha até um restaurante lá. No teu tempo, Patrícia, você vê, ela ainda tinha um restaurante em Mirassol. Né? Hoje ela não tem mais, hoje já tem outro trabalho, mas ela é pastora, não mudou nada na vida dela. E ela fala lá na frente, igual pastora mesmo, mas fala do espiritismo, fala da vivência, fala do amor, fala de Jesus, mesma coisa. Então, a palestra dela é muito bonita. Não tem mais, assim, essa colocação religiosa. O conhecimento é conhecimento. Passe. Porque as pessoas estão precisando saber. Elas têm pressa de saber. Não dá mais tempo para elas começarem um caminho e já chegar no nível de, já sei, vou saber isso e aquilo. Não dá mais tempo para elas. Entendeu? Uma pessoa hoje que não consegue aprender, que não gosta de livro, como que você faz? Gente, eu mastigo as coisas para as pessoas. Por quê? Porque é mais rápido. Porque é mais a padrinização, que é fazer palestra com a coisa que eu mando para ela. Por quê? Porque ela não tem tempo, ela trabalha fora, ela tem os netos, ela tem a casa, ela tem um monte de coisa. Como que ela vai sentar igual eu, com essa pilha de livro aqui atrás de mim? Gente, só na minha frente aqui não tem livro, porque eu deixei essa parede vaga. O resto, até atrás da porta que está aqui, sai para fora, tem livro. Não tem como, não tem livro, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de livro, eu sei que isso que vai me trazer e vai agregar conhecimento para mim sofrer menos. Para mim sofrer menos. Então, a primeira pessoa que eu penso é em mim. Eu estou pensando em mim. Agora, passar isso é continuar pensando em mim, porque se vocês não estão aí, eu não posso estar aqui. Vocês é que me dão força. Vocês é que me dão alento para mim continuar. Gente, passou 23 minutos, 24 minutos quase, Paty. Você deixa aí, vai virar simpósio. Mas nós vamos fazer ainda, calma que vai ter tempo que nós vamos fazer. Estamos aí para fazer, sim, o que precisar,
Tá? Ainda vai ter o nosso curso ainda. Calma que vai ter o nosso curso. Então, Déia, eu deixo a finalização contigo, então, que eu já sou mais a espectadora. Tá, Hoje, antes de você então, falar, a gente... espera só um pouquinho. Obrigada a todos que entraram nessa live. Se vocês quiserem se inscrever, não é para ganhar seguidor, não é para ganhar dinheiro, é somente para o vídeo ficar no ar, para outras pessoas conseguirem ver. É só isso que a gente quer, né? Tem aqui, tem no meu canal do YouTube também, eu vou subir ele amanhã para poder estar lá no YouTube, tá? Mas é porque as pessoas costumaram procurar o Newton nessa página. Então, eu agradeço a todos o convite, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, aqueles que ainda vão nos ouvir no futuro, porque é importante que a gente melhore. É isso que Jesus espera de nós, tá? Gente, muito obrigada. A gente que agradece, né, pelas tuas palavras nesta noite. E gostaria de lembrar também a todos que a gente tem um canal no YouTube, né? Quem não se inscreveu, se inscreva. E também a gente tem no Instagram, né? Quem quiser nos seguir, é Acolhimento RS. A gente sempre está postando alguma coisa. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar para nós por ali também no Instagram, tá? Podem nos procurar. Então, agradeço a todos por essa noite, por assistirem e pelas palavras, né? Eu vou fazer uma prece para encerrar. Obrigados por todas as graças que nos foram enviadas, pelas palavras, pela intuição nesta noite. Obrigada a Deus e a Jesus, pelos seus ensinamentos e por enviar mensageiros de luz, que sempre nos orientam os nossos caminhos. Que todos tenham uma boa noite, que nossa semana seja com luz, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Beijo, boa noite para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.